você é apenas uma coisa: entrega e rendição. Você pode dizer assim comigo: Deus deseja de mim apenas uma coisa: entrega e rendição. Quando Deus encontra um coração contrito e um espírito quebrantado, Ele não despreza. Isso fala de humildade. Nós cantamos aquela canção: que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça. Enquanto nós estávamos cantando essa canção, o Espírito de Deus estava ministrando a minha vida, dizendo para mim assim: filha, a humildade fala de não pensar menos de si, mas de pensar menos em si. E quando alguém entende a sua identidade real, o propósito da sua existência, ela se entrega, o seu eu se rende para que eu seja vista através dessa pessoa. Então, a nossa mente, que outrora nos governava, a nossa alma, as nossas emoções, passa agora a ser governada pelo Espírito. E aquela mente carnal se transforma na mente de Cristo. Então, diminuir para que Ele cresça significa ser transformado no entendimento. Significa ter a mente de Cristo. Porque quando o ego está no centro, eu sou incapaz de olhar para o meu próximo. Quando o ego está no centro, eu estou em busca de um Salvador. Mas quando eu encontro um Salvador, o meu ego sai de cena. E quem reina é o meu amado. Quantos estão comigo? Então, quando você encontra o amado da sua alma, você não tem dificuldade de se entregar a Ele. Porque você sabe que Ele e você são a maioria. E que Ele não está contra você, muito pelo contrário. Ele é por você. Digam assim comigo: Deus é por mim. Queridos, isso é tão maravilhoso, porque te traz paz. Quando eu falei da comunhão, eu falei da certeza da presença dEle habitando dentro de nós. E essa certeza da presença de Deus habitando dentro de nós é que faz com que nós saibamos que Deus é por nós e não contra nós. Diga assim comigo: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se eu pudesse dar um título à ministração da Escola da Fé nessa noite, seria: a matéria-prima para a excelência. Diga uau! O que será que vai sair daqui, hein? A matéria-prima para a excelência. E o versículo base para que nós possamos entrar e destrinchar aquilo que o Espírito deseja comunicar aos nossos corações está em Romanos 8, 31, a parte B desse versículo. Se você quiser anotar, anote aí, por gentileza. Por gentileza, queridos, não esqueçam, você está numa escola. A escola tem o objetivo de te instruir. A absorção, quando você ouve e anota, é maior do que apenas quando você ouve. E eu tenho dito neste lugar que a vida é feita de escolhas e decisões. Nós estamos exatamente no lugar da vida que nós escolhemos estar. Porque muitos de nós somos teimosos, temos o coração endurecido pelo engano. E Deus deseja que nós sejamos tocados pelo seu Espírito, que nós sejamos aguados, regados pelas águas do Espírito, para que esse coração, que outrora era um coração endurecido, se torne um coração como uma terra fértil. Porque infelizmente é muito comum nós estarmos num lugar como esse e existirem pessoas dispersas. Uma coisa eu quero te pedir nessa noite, querido: se atente àquilo que o Espírito está dizendo à igreja. Amém? Não saia daqui da mesma forma como você entrou. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Mas para que você possa usufruir e desfrutar disso, depende apenas de alguém. Sabe de quem? Diga: de mim. É tempo de sairmos do lugar de vitimização e entrarmos no lugar de responsabilização. Como inquiridores do reino, nós temos que ser responsáveis. Porque Deus não responde perguntas.
Deus responde respostas. Quando Deus encontra um coração que é disposto, um coração que ouve e se aplica à prática daquilo que ouviu, então Deus começa a guiar essa pessoa. E certamente o sucesso a encontrará. Quantos estão comigo nessa noite? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a base, a matéria-prima para a excelência. E falar de excelência é falar de algo superior. E quando nós olhamos para Jesus, e é interessante falar de Jesus, porque Jesus ele é o modelo perfeito, sim ou não? Ele veio nos ensinar como um filho de Deus se comporta na terra. Como alguém dos céus reage diante da terra e das circunstâncias. Então eu vejo a excelência em Jesus em todos os momentos. E como é bom ter a revelação de Deus na imagem de Cristo. Porque ninguém viu a Deus, mas Jesus, como primogênito de toda a criação, é a imagem, a expressão exata de Deus. Então quando você olha para Jesus, quando você confere as verdades bíblicas acerca da trajetória de Jesus, você observa o caráter e a natureza de Deus através dele. E é interessante porque a trajetória de Jesus mostra-nos a bondade de Deus. Eu não consigo entender como no século 21 ainda existem pessoas acreditando que Deus é mau. Veja, o trabalhar da serpente no Éden foi exatamente para colocar dúvida no coração do homem. Porque até então, o homem só experimentava a bondade de Deus. Deus todos os dias, na viração do dia, vinha se relacionar com Adão, para mostrar a Adão que ele era relacional, que ele era semelhante, que ele era como Deus e que ele podia governar a terra como Deus governava o céu. Mas em um determinado momento, Eva se deixou levar, dando ouvidos à serpente. E quando Eva se deixou levar, dando ouvidos para a serpente, ela duvidou do caráter e da natureza de Deus. Porque eles já eram como Deus, sim ou não? Sim. Eles eram como Deus na essência. Eles viviam no governo como Deus no céu. Eles viviam na terra. Eles se relacionavam com Deus. Eles tinham comunhão e tudo em comum. Mas infelizmente, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora o mal se colocou dentro do bem. E o homem agora duvida de quem Deus é. Será que Deus é bom? Será que Deus é mau? Quantos estão comigo nessa noite? Quando falamos da natureza de Deus, falamos da essência de Deus, falamos dos atributos de Deus. E os atributos de Deus são bondade, fidelidade, justiça, santidade, verdade. Você, eu, nós precisamos compreender quais são as colunas do caráter de Deus, para que não haja em nós dúvida acerca de quem Ele é. Porque enquanto duvidarmos do caráter e da natureza de Deus, duvidaremos de quem nós somos. Tem alguém aqui? Porque se você não acredita em Deus, querido, você também não acredita em si mesmo. Sabe por quê? Nós somos criados à imagem conforme. Nós nascemos para reinar, nascemos para o governo. Somos os únicos seres pensantes da face da terra. Somos os únicos seres capazes de escolhermos e decidirmos, sim ou não. Mas vivemos a quem? Vivemos na mediocridade, vivemos na inferioridade, por não conhecermos quem Deus é. Quantos estão comigo nessa noite? Mas ao olhar para Jesus, nós vemos que toda a sua jornada terrena, Ele se doou para o cumprimento do seu propósito. Ele não tinha
preocupações. Jesus, por saber quem Ele era e o que Ele estava fazendo na terra, Ele tinha um foco, Ele tinha um alvo, Ele tinha um objetivo. Então, a consciência de ser fez com que Ele priorizasse diariamente alimentar-se da vida. Eu vou repetir. A consciência de quem Jesus é fazia com que Ele todos os dias priorizasse se alimentar da vida. Quais eram as duas árvores que estavam no centro do jardim? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós optamos por conhecer o bem e o mal, ao invés de nos alimentarmos da vida. Quantos estão comigo nessa noite? E é interessante, porque todos os dias, Jesus subia ao monte para receber direções do Pai. E Ele não fazia isso apenas no primeiro horário pela manhã. Ele fazia isso várias vezes ao dia. A Bíblia vai relatar isso diversas vezes, sim ou não? Por favor, olhem para mim. Amém? Então, Jesus fazia isso todos os dias, porque Ele sabia que Ele precisava receber direções do Pai. E se Ele não recebesse direções do Pai, Ele não poderia ser saciado a fim de transbordar para tocar outras vidas. Olha só, subir ao monte, e eu fui na raiz disso para tentar entender um pouco melhor e transmitir isso para vocês. Olha que coisa fantástica, queridos. Subir ao monte significa agigantar-se, ser levado a um plano mais alto. Diga comigo assim: uau! Todos os dias, Jesus ia até a fonte de vida eterna e se alimentava de toda a palavra que Deus liberava sobre ele. E a palavra que Deus liberava sobre ele saciava, o enchia ao ponto que ele transbordasse. Sabe qual é o nosso problema, igreja? Nós não priorizamos o nosso relacionamento com Deus. E nós não ouvimos palavras de vida eterna. Levantamos todos os dias pela manhã com pressa, já com a mentalidade, com a mente cheia de preocupações. E aí está difícil, não vou conseguir. Aí você liga o jornal, está lá as notícias do sistema, não está vendendo nada. O sistema, o mundo parou, os negócios, a política. E você vai se alimentando do conhecimento do bem e do mal. Aí quando chega no final do dia, o seu dia foi terrível, você está com uma dor de cabeça tremenda, e você diz: ó dia, ó céu, ó azar. E aí eu te pergunto, de quem é a responsabilidade para fazer um bom dia? Pare de dizer bom dia e faça um bom dia para você. Quantos estão comigo nessa noite? Então Jesus subia, ele saía do natural, ele entrava na quarta dimensão, e ele recebia do Pai tudo aquilo que ele precisava, e ele se agigantava por dentro. Ele era levado para um plano mais alto, e ele podia então sair daquele lugar e manifestar o reino. Então Jesus não andava por aquilo que ele via, ele andava por aquilo que ele cria, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então ele já tinha se alimentado da vida, Deus já tinha trazido sobre ele as instruções que ele precisava. Então quando ele andava, ele estava gigante diante das situações. Ele olhava para o problema, ele não maximizava o problema, ele via o problema desse tamaninho. Agora, quando nós não fazemos isso, nós agigantamos o problema e nos vemos como gafanhotos. Diga: estou entendendo.
E olha que coisa linda. Essa palavra excelente, uma das traduções para ela, do latim, é excellence, o que está no alto, o que se destaca. Essa palavra também pode significar subir, ser colocado num lugar alto. Diga uau. A presença de Deus está livre, porque o novo e vivo caminho abriu para que nós pudéssemos adentrar. Mas só entra quem quer. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga: você pode ter de Deus o quanto você quiser, mas por favor, não culpe Deus pelos seus infortúnios. Não venha dizer que Deus é mau. Você não o conhece e por isso tem escolhas e faz decisões erradas. E eu disse semana retrasada, tudo bem que você não saiba. O que você não pode é continuar não, porque a luz brilhou em meio às trevas, e as trevas não derrotaram a luz. Está brilhando a luz aí? E o que você vai fazer com isso? Diga, eu estou entendendo. A gente ama esse negócio de reino. A gente ama quando alguém olha para nós e diz assim: você é rei, você é rainha, princesa, sim ou não? Mas todo rei, toda rainha, toda princesa tem responsabilidades. E uma coisa, queridos, que a nossa alma é boa para fazer, e eu tenho dito isso nos meus vídeos, que eu tenho gravado, é nos auto-sabotar. Como a nossa alma gosta de contar mentira para nós, sim ou não? Porque ela não quer que nós saiamos do lugar de conforto. A nossa alma não quer sair da zona de conforto. Porque uma coisa é fato: o reino de Deus é tomado por esforço. Você vai ter que esmurrar o seu corpo e por ele a servidão. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga para ela: está preparado? É esmurrar o corpo e por ele a servidão. Ai, estou com uma preguiça. Continue então preguiçoso. Vai ter com a formiga, diz o Senhor. Outra coisa que nós somos peritos: procrastinação. Sim ou não? Amanhã eu faço, depois eu oro, amanhã eu vou à igreja, depois eu assisto culto, amanhã eu leio a Bíblia. Isso. Continue dando desculpa para você mesmo. Porque para que você obtenha resultados palpáveis e tangíveis, é necessário que você saia desse lugar. Se responsabilize. Sabe por quê? Deus colocou dentro de você a excelência e ela precisa ser externalizada. Quantos agradecem ao Senhor por isso? Então, diante disso tudo, eu entendo que a manifestação do reino, queridos, acontece quando nós priorizamos o relacionamento com Deus. Não existe outra possibilidade de você ter uma vida plena, abundante, relevante, maximizada, se você não priorizar isso. E eu amo a Bíblia porque, Mateus 6, eu falo muito de Mateus 6, porque 6 é o número do homem, e aí ele tem todas as instruções que a gente precisa. E no verso 33, a idade de Cristo perfeita, que ele morreu, ressuscitou, terceiro dia, vai dizer o que para nós? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua e as demais coisas. Sabe qual que é o nosso problema? Ao invés de nós estarmos voltados para o Espírito, nós estamos voltados para as coisas. Se o seu patrão disser para você que você tem que chegar no trabalho 4 horas da manhã, sabe o que você vai fazer? Você vai chegar. Mas se você disser para a sua alma assim: ó, eu vou levantar às 4 para orar. Ah, Deus entende, Ele é amor. É verdade, Ele entende. Ele não vai deixar de amar você por isso, querido.
questão é que se você quiser continuar construindo castelinho de areia na beira da praia com ele, ele vai fazer. Só que você não vai viver o extraordinário que Deus tem para você. Por isso que escolhas e decisão. Quantos estão comigo? É confronto? Sabe por que o confronto é importante? Porque ele te tira da zona de conforto. O confronto te tira do conforto. Tá espinhoso aí? Começa a ficar, né? Então, relacionar-se com Deus é subir, é elevar os pensamentos, por meio de um culto racional. É quando você entrega a sua mente, sabe, aquele primeiro horário do dia, que você está com a mente fresquinha, limpa, e você põe aquela musiquinha suave, como essa que ele está tocando aí. Olha que musiquinha boa. E aí você fecha os seus olhos, você começa a respirar. E aí você diz: Pai, eu sou consciente da Tua presença. Obrigada, Pai, por esse dia lindo que o Senhor fez. Em Ti eu me alegro, eu celebro. Obrigada pelo dom da vida, pela dádiva de viver. E aí você passa esse período com Deus, declarando decretos para a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Seu dia vai ser maravilhoso, sim ou não? Não responda para mim, mas quantas vezes na semana você tem o hábito de fazer isso? Cri, 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 cri. Ai, Deus lindo e cheiroso. Então, para ouvir Deus e a verdade de quem somos nele, nós precisamos entrar em solitude. Nós precisamos entregar o nosso culto racional. Porque se você se relaciona com Deus, Ele vai mostrar para você que você é como Ele é. Porque relação fala de algo que é semelhante. Amém, preciosos? E com isso, você vai sendo aculturado por uma mentalidade de governo. E essa mentalidade de governo tira você das sombras e traz você para um lugar de luz. Tira você da dúvida e traz você para um lugar de certezas. E é esse lugar que Deus tem preparado para a sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Deus deseja que você reine em vida. E reinar em vida é governar os seus pensamentos. É ter pensamentos de paz e não de mal. É pensar como Deus pensa. É ter a mente de Cristo. Quantos estão comigo nessa noite? Amém? Quando você dedica a primeira hora do seu dia para ouvir Deus, certamente seu dia vai fluir. Por quê? Você está cumprindo Mateus 6,33, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, porque o reino não é comida, não é bebida. Você está preocupado com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir, como que eu vou pagar as contas. Querido, se preocupe em buscar a Deus. Ele é o teu provedor, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu sustentador, em nome de Jesus. Sabe, você, enquanto está lá com Ele, Ele vai começar a trazer para você ideias, direções. Sabe, quando você fica nesse momento de solitude com Deus, Ele vai ministrar a tua vida de uma forma tão extraordinária, que você vai sair de lá assim, ó, na máxima do seu potencial. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí, querido, pode vir o gigante que for, você está mais agigantado do que ele. Você vai dizer assim: quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que é? Quantos estão comigo? E aí os problemas que outrora eram imensos para você, se tornam grandes oportunidades para que você veja a bondade de Deus se manifestando em seu favor. Quantos creem nisso? Aplaudam o nome do Senhor, por favor, em nome de Jesus. Então, à medida que você põe isso em prática, você se torna mais e mais semelhante a Jesus. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia,
no livro de João, capítulo 10. Nós vamos ler os versos do 34 ao 36. E eu peço, por favor, que vocês me deem a atenção de presente, queridos. Vocês estão sendo instruídos na palavra. E é muito comum, num ambiente como esse, situações tentarem nos roubar de Deus. Então, por favor, prestem atenção. Se você perceber que seu pensamento vai vagar, comece a entender e discernir essa batalha que acontece na sua mente. Amém? Glória a Deus. Canta para nós uma canção, Glória. Enquanto eles procuram, fechem os olhos. Ele está aqui, você pode perceber a presença dele? Coisa boa essa presença, sim ou não? Deixa ele encher você com essa certeza no seu coração. Charamandagarás, você é tão precioso. Você é tão preciosa que ele te escolheu para ensinar você. Ele não quer mais que você viva entre a inércia e a passividade. Ele não quer mais que você seja medíocre, sendo mais um em meio à multidão. Ele escolheu você para te colocar no lugar de governo. E Ele deseja que você se assente junto com os príncipes. Mas a decisão e a escolha é tua. E Ele está ensinando isso para você nessa noite. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus, querido. Amém? Oh, Espírito de Deus, ministra. Tua presença é real. Permita que eu te veja. Se abra para o novo de Deus. Vinho novo só pode deitar-se em odres novos. Lança fora os conceitos que você aprendeu da religião, querido. É um novo tempo sobre você. Teu toque é real. Tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Olhe para Jesus e você verá Deus. Vem na força de um leão. Ele fez tudo por você. Me abraça, me leva. Ele toma você, Ele guia você. Deixa Ele conduzir a sua vida. Força de Pare de resistir, se renda a esse amor. poder me envolve. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Escute. João 10, a partir do verso de número 34, diz o seguinte: na própria lei de vocês, diz que os homens são deuses. Respondeu ele: portanto, se a escritura que não pode estar errada fala dos tais como deuses, aos quais veio a mensagem de Deus, vocês dizem que é blasfêmia quando aquele que foi santificado e enviado ao mundo pelo Pai diz: eu sou o Filho de Deus? Veja, esse episódio, Jesus estava conversando com os fariseus. E os fariseus, eles não perseguiram a Jesus e nem tampouco o crucificaram pelos milagres que Jesus realizava. O que os fariseus não suportavam era o fato de Jesus dizer que ela é filho de Deus. E que eu vi, muita gente não vai te suportar por você dizer que é filho de Deus. Porque quando as pessoas não sabem quem são, é comum elas terem inveja de quem reconhece a sua identidade. E eu me entristeço com isso, sabe por quê, queridos? Porque somos todos amados, filhinhos queridos de papai. Mas existem muitos que estão se vendo como lixo. E a Bíblia diz, em Provérbios 27:3, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele. Outro dia meu marido foi buscar algo que ele tinha mandado consertar, próximo ao albergue. E era quase a hora de abrirem as portas e nós paramos ali. E eu fiquei olhando aqueles príncipes e princesas, vivendo como a escória e o lixo do mundo. E eu disse: Pai, com lágrima nos olhos, eles são teus filhos amados, mas eles não sabem. E porque não sabem, vivem abaixo daquilo que o Senhor desejou que eles vivessem.
E em um mundo onde o sistema coloca as coisas de ponta cabeça, nós vemos animais dormirem em hotéis, enquanto seres humanos dormem ao relento. Eu não sei você, mas eu decidi algo. Eu disse: Deus, eu serei e farei a diferença nessa geração. A minha voz será a sua voz, as minhas mãos, as tuas mãos, os meus pés, os teus pés. E eu não estou falando apenas de dar abrigo ou comida para essas pessoas. Eu estou falando de algo mais profundo. Porque o que pode transformar uma vida é o ensino. Mas aí, as pessoas se preocupam em ir para as faculdades, universidades, e eu não tenho nada contra isso. Mas elas fazem disso a sua prioridade, ao invés de aprenderem sobre as coisas celestiais. E quer ouvir uma coisa? A sabedoria não está na terra dos viventes. Eu conheço muitas pessoas que fizeram 3, 4 faculdades. Pensam que tem sucesso porque tem dinheiro. Mas que ouviu o que é ter sucesso? É ter uma vida abundante, é ter equilíbrio em todas as áreas. É conhecer princípios e praticá-los. É saber que a mesa é o altar da família. É saber que a cama é o altar do casal. É saber que a família é o primeiro ministério. É saber que você nasceu com um propósito eterno. Não simplesmente para ter coisas, mas para ser alguém. Diga: Deus deseja que eu seja a luz. E aqui Jesus estava dizendo para aqueles homens, ele estava repetindo o que estava descrito em Salmos, dizendo para eles assim: olha, as escrituras não dizem que vós sois deuses? E agora eu falo que sou o filho do homem, vocês estão querendo me apedrejar, me matar? Porque, queridos, nós somos deuses na essência, com letra minúscula. Não na dimensão, mas na essência. Porém, nós passamos por uma vida inteira ouvindo: você não é ninguém, você não chegará em lugar nenhum, vagabundo, preguiçoso, mentiroso. E você cresceu acreditando nas mentiras do diabo. Você foi formatado pelo sistema. E mesmo quando você estava na escola, que eu vi, não há interesse no sistema de fazer ninguém sábio. Tanto que você passa dias na escola estudando coisas que você nunca vai colocar em prática. Estou mentindo? Sabe o que você tem que fazer? Gastar a sua vida para se desenvolver como pessoa. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga para ela: se desenvolva. Todos nós podemos, se quisermos. Diga: eu posso, se eu quiser. Mas eles não entendiam, o sistema não entende, o sistema vai contra, o sistema persegue. Ah, quem é ela para dizer que é filha? Hã? Quem é ele? É assim, sim ou não? Mas é tão maravilhoso quando alguém entende quem é e vive a excelência porque sabe da sua essência. E isso me faz lembrar de Daniel. Daniel, em meio à Babilônia, mantinha o hábito de se voltar para Jerusalém 3 vezes ao dia para ouvir Deus falar. E olha que coisa linda, queridos. A palavra Babilônia significa confusão pela mistura. Diga uau. Escute. Provérbios vai dizer que se num frasco de perfume cai uma mosca, contamina todo o perfume, a essência.
Porque a verdade é 100% pura. 99% de verdade é mentira. Babilônia. E é exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Sim ou não? Parece, mas não é. Só que Daniel, ele tinha um espírito excelente. E a palavra Jerusalém significa ensino e paz. Ei, Deus. Você vê, viu? Tudo nos conduz àquilo que Deus deseja que nós façamos. E você que congrega conosco nesse ministério, entenda. Deus chama cada um para algo, especificamente. Porque a menor visão de Deus para uma igreja é uma cidade. Amém? E dentro dessa visão de Deus para uma igreja, e eu não estou falando de templos feitos por mãos humanas, eu estou falando de mim e de você. Deus então nos dá um encargo. E o encargo desse ministério é o ensino. Amém? Então aí você olha, mas estão dando sopa, glória a Deus. Que eles estão dando sopa, é a direção que eles receberam. Estão dando roupa, glória a Deus, é a direção. E não significa que nós não podemos fazer. Mas a base central do nosso ministério é o ensino. Quantos estão entendendo isso aqui? Porque o que não falta para aquelas pessoas que estão na rua é comida. Sabe o que falta para elas? Consciência de quem elas são. Diga, eita. Abra rapidinho aí, porque está acabando o meu tempo. Daniel 6, por favor. Tempo aqui voa, a gente não consegue falar tudo que a gente quer, né? Tem que ser congresso mesmo. Bill está certo, né, Bill? A gente não consegue falar tudo. O negócio vai fluindo. Mas se eu não terminar hoje, eu termino semana que vem, amém? É bom que você venha e traz mais alguém. Até porque isso é bênção que você reparte, né? Você vai receber isso e não vai repartir com ninguém? Você não é egoísta, né? Amém? Aleluia. Daniel capítulo 6. Nós vamos ler os versos 3 e 4. Você está leve? A presença dele é gostosa, né? Diga assim, papai, a tua presença é uma delícia. Aleluia. Sabe por quê? Ele te dá direção, dá destino para você. Coisa boa é ter destino. É saber o que escolher e decidir pela vontade de Deus. Amém, preciosos? Então, a Bíblia vai dizer em Daniel 6, verso de número 3, o seguinte. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito. O que tinha em Daniel, gente? Um espírito? O que tem em você? Um espírito excelente. Então por que você age mediocremente? Se dentro de você, tem um espírito excelente, por que você se comporta como aquém daquilo que Deus colocou dentro de você? E ele continua dizendo, e o rei pensava, claro, porque quem tem um espírito excelente é colocado junto aos reis, sim ou não? E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha só. Então, os presidentes e os satrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha que coisa tremenda. O que existem de pessoas enfermas pela culpa, porque não se veem como Deus as vê, erram e se sentem culpadas pelos seus erros, e não conseguem sair deste lugar de condenação, e não conseguem gerar aquilo que Deus deseja, se tornam pessoas inférteis. E o desejo do coração de Deus é nos tirar deste lugar de culpa, condenação, e nos trazer para um lugar de justificação. Por isso que o reino é justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. O que você fez, certamente é porque você era ignorante a respeito. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora você está sendo iluminado pela verdade. E agora Deus deseja que você escolha e decida de acordo com a vontade dEle. Porque Deus é bom. Você pode dizer isso comigo? Deus é bom. Então, porque Daniel não tinha culpa, porque ele era fiel, ele mostrava a bondade de Deus para aquelas pessoas. E por isso que o rei escolheu quem? Daniel. Quando você vive neste lugar de excelência, você se torna alguém excelente e os seus atos são excelentes. A começar dentro da sua casa. Você vai começar a fazer coisas comuns de forma excelente. Você vai parar de se economizar, porque você vai pensar assim: poxa, eu sou uma pessoa. E se você começar a agir dessa forma, todos à sua volta vão começar a te ver de forma. E então a valorização que você tanto procurou vai começar a encontrar você. Quantos estão comigo nessa noite? Até o seu semblante vai mudar. A sua forma de vestir vai mudar. A sua alimentação vai mudar. Quantos estão comigo? A sua maneira de falar vai mudar. Porque você agora vive de forma real. Você agora faz parte da realeza. Uau! Fazer parte da realeza fala de viver de forma real. Não aparentemente, mas de forma real. E aí, quando o seu coração se alinha e você tem os motivos certos, o próprio Deus te instrui, te conduz a esse lugar onde você começa a ter resultados permanentes. Algum tempo atrás, eu comecei um processo de emagrecimento. Na verdade, já faz alguns anos que eu estudo acerca da alimentação. Porque Deus vem ministrando o meu espírito. Eu preciso estar bem, ter uma boa forma, para chegar aos lugares que Deus deseja me levar. Eu me tornei consciente acerca disso. E eu estudei muito sobre. E quando verdadeiramente eu comecei a agir, não só mais estudar, mas colocar em ação, as coisas começaram a acontecer. E hoje eu não paro mais de emagrecer. Eu já falei: Deus, chega! Minhas roupas agora já não estão dando. Eu aperto, agora não paro. Tá bom assim, Deus. Porque agora eu tenho um motivo certo. Agora, verdadeiramente, o meu desejo se voltou para Deus. Entende? Eu não estou fazendo isso simplesmente para ficar bonita, para ser vista pelas pessoas. Eu estou fazendo isso para ensinar as pessoas a importância que isso tem em suas vidas. Quantos estão comigo nessa noite? Porque, queridos, até chegar nesse entendimento era sanfona. Engordava, Maxi? Quantos entendem o que eu estou falando aqui, ó? E uma luta, não é não? Porque você quer emagrecer, mas é uma guerra. Quando você entra nesse lugar em Deus, flui. Não tem mais esforço. Eita, coisa boa. Estou até correndo. Eu tenho uma palavra profética que eu já recebi, que eu vou ser triatleta. Olha isso, gente. 43 anos, triatleta. Uai, gente, quantos anos Sara tinha? 75. Quando gerou o milagre? Ué, não, isso eu não quero mais não. Só espirituais agora. Só espirituais agora. Amém, preciosos? Então, quando você entra nesse lugar em Deus, você flui, não é mais esforço, é consciência. Você se torna alguém excelente, você passa a fazer as coisas de forma excelente. Quantos estão comigo nessa noite? Por quê? Porque Deus nos levantou para reinarmos em vida. E Ele preparou tudo o que é necessário para tal. Agora só depende de quem? Depende de quem, igreja?
De mim? Hã? É de mim que depende? Diga assim, depende de mim. Quantos quilos você quer pesar? Aonde você gostaria de trabalhar? Qual o lugar que você gostaria de morar? Quantos amigos você quer ter? Sabe de quem depende? De você. Suas escolhas e suas decisões vão definir o seu destino. Escolha. Nessa noite Deus está instruindo você para que você escolha alimentar-se da árvore da vida. Se alimente das palavras de vida eterna, porque Deus vai dizer para você o seu valor, o quanto você é especial. Queridos, escute algo que eu ouvi essa semana que eu achei fantástico. Deus, Ele nos admira. Meu Deus. Olha isso, Gleber. Você é admirado por Deus. Tá tudo com cara assim, será? Então eu vou te falar isso na Bíblia. Deus criou todas as coisas. Sim ou não? E no 6º dia Ele criou o homem. E aí ela sentou. Eu imagino Deus sentado. Olha Deus. Contemplando a criação. Uau! Aí Ele olhou para o homem e Ele disse: é muito bom. Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido? Por que você se acha qualquer coisa? Talvez você estivesse como aquele diamante perdido, que precisa ser lapidado, que está como um carvão. Quantos aqui sabiam que antes de ser diamante, o diamante é um carvão? E ele tem que passar por um processo. Diga assim, processos. Nosso problema é que a gente quer brilhar sem passar pelos. Diga assim, esquece. Ninguém chega no último degrau sem passar antes pelo. Diga, aham. E aí, o diamante, para ser diamante, ele passa por um processo de anos. Ele vai sendo lapidado, 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 até que ele se torna um grande diamante valioso. Então, mesmo que você esteja como um carvão, Deus já te vê como um diamante. Aí, a gente é bom para depreciar, sim ou não? Porque a gente foi muito depreciado. Imagine agora comigo um pintor que dedica toda a sua inspiração para criar a tela da sua vida. E ele faz aquela tela com toda estima. Ele faz aquela tela com toda dedicação. Sabe, inspirado, ele coloca tudo dele naquela tela. E quando ele termina, ele assina a sua obra. E ele faz: uau, foi eu quem fiz. E aí chega alguém que não entende de obra de arte e diz assim: que mercadoria é essa? Isso daí, quem fez não entendia de nada. E aí o autor está do lado, olhando para a cara da pessoa que não entende coisa nenhuma e deprecia a obra-prima da criação dele. Muitos de nós estamos dessa forma. Nós somos a obra de arte. O autor, o artista, é Ele. E se falam de nós, falam dele. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso, querido? Não deprecie aquilo que Deus valoriza. Não deprecie. Ele é o melhor artista que existe. Por favor, alimente seu cérebro. Semeie para ganhar e sair da zona de conforto. Eu não vou conseguir terminar. Coloque-se de pé, por favor. Pessoal da música, vem cá.
Troque as águas amargas do seu interior por águas vivas. Pastor, o que é isso? Todas as palavras de depreciação que você ouviu uma vida inteira. Você precisa agora fazer o processo de renovação. Você precisa eliminar essas águas amargas de dentro do seu interior. E só existe uma forma de você fazer isso: ouvindo a palavra de vida eterna. Porque a fé vem pelo e ouvir pela palavra de Deus. Só que a fé funciona para os dois lados. Enquanto você estava ouvindo as mentiras, você acreditou nelas. E isso gerou em você crenças limitantes, amarras. Então todas as manhãs, ao invés de você vibrar com o fato de você se levantar, você tem preguiça. E você diz assim: tem que levantar de novo. Sabe por quê? Porque você não vê a vida como você deveria vê-la. A vida é um dom. E viver é uma dádiva. Você deveria celebrar todos os dias o dom da vida e a dádiva de viver. Sabe por quê? O presente do agora não volta. Vocês estão com uma carinha de ué? Nós somos escravizados na nossa forma de pensar. Então, para a gente viver é algo ruim. A gente não desfruta a vida. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está com você e Ele deseja fazer com você essa jornada da vida. Talvez você esteja tão cansado por tantas preocupações, porque até hoje você achou que era na sua força que você poderia vencer. Mas você está aprendendo que Cristo te tornou muito mais do que vencedor nele. E que a única coisa que você precisa é crer nisso. Mas para confiar e crer, você precisa entregar o controle desse carro para Ele nessa noite. Não tem como você desfrutar da viagem estando na direção. Sabe, esses dias atrás nós viajamos. E meu marido sempre vai na direção, mas nós tivemos a oportunidade de irmos de carona. E meu marido foi no lado do passageiro. E ele falou: que coisa boa! Eu olhei as paisagens, eu desfrutei da viagem. Porque ele não tinha preocupação. Ele simplesmente curtiu a viagem. Fecha os teus olhos agora. Entrega a direção para o Espírito de Deus agora. Veja Ele sorrindo para você. Isso, Ele vai guiar, Ele vai guiar. Porque a Bíblia diz que todos os que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. E talvez você esteja pensando assim: mas amanhã eu tenho tantas coisas para resolver. Em Cristo, tudo já está solucionado. Deixa Ele dirigir você nisso. Sabe aquela situação que você não tinha condição nenhuma? Ele vai te dar uma direção. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Ele está te dando direção, instrução. Ele está guiando você. Fecha os olhos e deixa Ele guiar você. Desfrute dessa viagem agora. Isso, fale com Deus. Descanse a sua mente. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente eu descanso. Ele é o meu Deus. Ele está cuidando de tudo para você. O meu refúgio, minha fortaleza. Desfrute da viagem. E nele eu posso confiar. Observe a paisagem, que linda. E nele eu posso confiar. Enquanto você está com Ele no carro, comece a ver as coisas sendo solucionadas.
1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido, eu não serei atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido, porque Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu posso confiar. Confie, confie. Olhe para trás no carro. Quem está com você nessa viagem? A tua família está junto com você, eles estão guardados também. Não se preocupe, as flechas encontrarão o alvo. Não se preocupe, diz o Senhor. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente eu descanso. Ele é o meu Deus. Prepare-se para receber boas notícias. O meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu posso confiar. Eu vejo negócios grandes sendo fechados E aqui. nele eu posso Ei, chacarama, nererere, shomolora, sedeguere, malas. Oh, 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita. Você é Não excelente. serei atingido. Se Deus é por você, quem será Não contra serei você? atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Escute, é chegado um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus. As boas notícias vão começar a chegar para você. Escute, você vai fechar grandes negócios, portas abertas serão colocadas diante de você. Aquela promoção que você desejava, receba agora em nome de Jesus, querido. Porque você é inquiridor do reino. E quando você estiver nesse lugar, você não vai se esquecer que quem te colocou lá foi o Senhor. E se Deus é por você, quem será contra você? Você vai honrar o seu Deus, e as pessoas verão a bondade de Deus na sua vida, porque a glória de Deus se manifestará através de nós. Os atributos de Deus precisam ser vistos nas nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: ah, Deus é bom, Ele é fiel. E 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido, eu não serei atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Escute, eu queria terminar, mas não vai dar, porque eu ia falar para vocês a revelação que Deus me deu sobre a boa, agradável e perfeita vontade dele. Isso vai ficar para a semana que vem, mas há algo que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Preste atenção, em nome de Jesus. Deus está dizendo para você nessa noite: apesar do seu passado, Ele acredita em você. Você não é lixo, nem tampouco um fracassado. Deus está dizendo para você nessa noite: coragem, coragem, coragem. Sabe por quê? Ele veio habitar em você. E Deus e você é a maioria. Se Deus é por você, quem será
contra você. Receba toda a boa dádiva e todo dom perfeito que desce do alto, vindo do Pai das luzes, em nome de Jesus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido.